com o fanatismo de vacinas tendo se transformado em um perigoso culto médico de esquerda, é refrescante ouvir uma organização médica denunciando a perigosa ideia de vacinas obrigatórias. Recentemente, a Associação de Médicos e Cirurgiões Americanos, uma organização que apoia as vacinas em geral, denunciou publicamente a busca pela obrigatoriedade da vacinação, declarando corretamente que não há estudos de segurança rigorosos que demonstrem a segurança das vacinas. A declaração completa do AAPS é esclarecedora. Estamos reimprimindo-o aqui e, ao ler isso, observe que o AAPS é uma organização pró-vacina, mas o AAPS ainda respeita o conceito fundamental do consentimento informado. Enquanto quase todos os outros membros do sistema médico se transformaram em uma zumbi vacilante que tenta injetar pessoas com substâncias perigosas contra a sua vontade, o AAPS nos lembra que ainda há alguns indivíduos pensativos no campo pró-vacina que abraçam a importância do público, educação e liberdade de escolha. Aqui está sua declaração completa. 26 de fevereiro de 2019. A Associação de Médicos e Cirurgiões Americanos, AAPS, opõe-se fortemente à interferência federal nas decisões médicas, incluindo vacinas obrigatórias. Depois de ser totalmente informados sobre os riscos e benefícios de um procedimento médico, os pacientes têm o direito de rejeitar ou aceitar esse procedimento. A regulação da prática médica é uma função do Estado, não federal. A preempção governamental de decisões de pacientes ou pais sobre a aceitação de drogas ou outras intervenções médicas é uma grave intrusão na liberdade individual, autonomia e decisões dos pais sobre a criação dos filhos. Uma ameaça à saúde pública é a justificativa para a política de vacinas obrigatórias. Mas quanto de uma ameaça é necessária para justificar forçar as pessoas a aceitarem riscos impostos pelo governo? Os reguladores podem intervir para proteger o público contra o risco de uma ameaça em 1 milhão, como o câncer, de uma exposição involuntária a uma toxina, ou um risco em 100 mil de uma exposição voluntária, por exemplo, ocupacional. Qual é o risco de morte, câncer ou complicação incapacitante de uma vacina? Não existem estudos rigorosos de segurança com poder suficiente para descartar um risco muito menor de complicações, até mesmo 1 em 10 mil, para vacinas. Tais estudos exigiriam um número adequado de sujeitos, uma longa duração, anos, não dias, um grupo controle não vacinado. O placebo deve ser verdadeiramente inativo, como solução salina, não o adjuvante ou antígeno tudo mas pretendido. As vacinas são necessariamente arriscadas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos e pelo Congresso. O Programa de Compensação de Lesões por Vacinas pagou cerca de 4 bilhões de dólares em indenizações e os altos obstáculos devem ser superados para cobrar uma indenização. O dano pode ser tão devastador que a maioria das pessoas preferiria restaurar a função a um prêmio de dano multimilionário. A vacina contra a varíola é tão perigosa que você não pode obtê-la agora, apesar da arma da varíola. A vacina contra a raiva é administrada somente após uma suspeita de exposição ou para pessoas de alto risco, como veterinários. A vacina contra a coqueluche de células inteiras foi retirada do mercado norte-americano, uma década depois do mercado japonês, por causa de relatos de danos cerebrais permanentes graves. A vacina acelular que a substituiu é evidentemente mais segura, embora um pouco menos eficaz. A relação risco-benefício varia com a frequência e gravidade da doença, segurança da vacina e fatores individuais do paciente. Estes devem ser avaliados pelo paciente e pelo médico, não impostos por uma agência governamental. O sarampo é uma ameaça muito divulgada, usada para pressionar por mandatos, e é provavelmente a pior ameaça entre as doenças evitáveis por vacinação, porque é altamente contagiosa. Há surtos ocasionais, geralmente começando com um indivíduo infectado vindo de algum lugar fora dos Estados Unidos. A maioria, mas de maneira nenhuma todas as pessoas que contraem o sarampo não foram vacinadas. Quase todos fazem uma recuperação completa, com imunidade robusta e vitalícia. A última morte do sarampo nos Estados Unidos ocorreu em 2015, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC.
As complicações potenciais do sarampo, incluindo a morte em pessoas que não podem ser vacinadas devido à deficiência imunológica, justificam a revogação dos direitos de todos os americanos e estabelecem um precedente para restrições ainda maiores ao nosso direito de dar ou recusar o consentimento para intervenções médicas. Claramente não. Muitas complicações graves seguiram a vacinação com MMR e estão listadas no folheto informativo do fabricante, embora uma relação causal possa não ter sido provada. De acordo com um relatório de 2012 da Cochrane Collaboration, a concepção e o relato dos resultados de segurança em estudos de vacina MMR, tanto antes como depois da comercialização, são em grande parte inadequados, citado pelo National Vaccine Information Center. Defensores do mandato frequentemente afirmam a necessidade de uma taxa de imunização de 95% para alcançar a imunidade de rebanho. No entanto, Mary Boland e Chase Zachary da NY School of Law argumentam, no Oregon Law Review, que por causa da imunidade de rebanho completo e erradicação do sarampo são inatingíveis, o objetivo melhor é para rebanho efeito e doença de controle. O melhor resultado resultaria, argumentam, de consentimento informado, comunicação mais aberta e abordagens baseadas no mercado. Mesmo desconsiderando os efeitos adversos da vacina, os resultados da vacinação quase universal não foram completamente positivos. O sarampo, quando ocorre, é 4 a 5 vezes pior do que nos tempos pré-vacinais, de acordo com o Lancet Infectious Diseases, devido à mudança na distribuição etária, mais adultos, cuja imunidade vacinal diminuiu, e mais bebês que não mais receber imunidade passiva de sua mãe naturalmente imune para protegê-los durante seu período mais vulnerável. O sarampo é um problema inquietante e, mais completo, a vacinação forçada provavelmente não o resolverá. Melhores medidas de saúde pública, detecção antecipada, rastreamento de contato e isolamento, uma vacina mais eficaz e segura, ou um tratamento eficaz são todos necessários. Enquanto isso, aqueles que optam por não vacinar agora podem fazê-lo em um surto, ou podem ser isolados. Pacientes imunossuprimidos podem escolher o isolamento em qualquer evento, porque as pessoas vacinadas podem também transmitir sarampo mesmo que não estejam doentes. A AAPS acredita que os direitos de liberdade são inalienáveis. Pacientes e pais têm o direito de recusar a vacinação, embora pessoas potencialmente contagiosas possam ser restringidas em seus movimentos, por exemplo, como com ebola, conforme necessário para proteger os outros contra um perigo claro e presente. Pessoas não vacinadas sem exposição a uma doença e sem evidência de doença não são um perigo claro ou presente. A AAPS representa milhares de médicos em todas as especialidades do país. Foi fundada em 1943 para proteger a medicina privada e a relação médico-paciente.